E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí um pouquinho, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3. Então, o livro de Lamentações, eu fiquei pensando muito nesse tema. Eu falei, cara, como assim, adoração na adversidade, sobre o que eu vou falar? E muitas coisas aconteceram nesses últimos 2 anos, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. O pessoal que acompanha aí, ou que está na igreja há um pouquinho mais de tempo, sabe do que eu vou falar, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E durante um tempo da minha vida eu fiquei muito apático, eu não sentia mais aquela alegria, muitas vezes eu estava, digamos assim, adorando no modo automático, e numa performance legal, porque a gente às vezes fica tão acostumado a fazer algo, que você faz aquilo com excelência, você faz aquilo, digamos assim, você canta afinadinho, mas aquilo não te marca. Você não canta, digamos assim, com o seu coração, então você não adora. Se você não faz, digamos assim, no período do louvor, a gente teve um louvor incrível agora, mas se você só cantou a música da boca para fora, desculpa, mas você não adorou a Deus. E a música, ela tem esse propósito também de nos levar a adorar o Senhor. Não é só a música, né? Não é só esse momento, mas esse momento é talvez o momento que a gente consiga mais se entregar. A música tem esse papel de nos conduzir ao coração do Senhor. E eu fiquei muito tempo, Deus, renove em mim a alegria da tua salvação, renove em mim a alegria da sua salvação. E hoje eu me lembrei desse versículo e eu quero ler com vocês. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida primeiro aqui. E diz o seguinte, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E eu peguei a minha Bíblia, eu estou com uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, é uma Bíblia muito legal. Se você está começando agora na sua caminhada com Cristo, é uma Bíblia que eu quero te indicar. Você pode baixar no teu celular aí, a NTLH. Ela é uma Bíblia que ela tem uma linguagem mais próxima do que a gente falaria hoje, então é menos palavras no português coloquial, tá? É mais tranquilo. E na minha Bíblia está escrito assim, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. E quando a gente começa a pensar que a nossa vida é cheia de altos e baixos, a gente começa a lembrar que é difícil adorar a Deus na tristeza. Quando você está na alegria, cara, é muito fácil. Então eu lembro de, por exemplo, momentos que eu tive, quando eu comprei meu primeiro carro, eu falei, cara, que legal, você se empolga aí, parece que você vem para a igreja e você vem alegre, e o louvor pode ter sido, as músicas mais chatas que você não gosta de ouvir, mas você adora com uma intensidade, com uma alegria, e é empolgante, você sai feliz, né? E quando a gente compra algo de valor, quando a gente arruma um bom emprego, eu lembro de quando eu consegui o meu primeiro emprego legal, assim, eu fiquei muito feliz também, e a performance melhora, você canta com mais alegria, você vive com mais alegria, né? Quando a gente conclui uma etapa, então eu sei que tem uma galera fazendo faculdade aí, eu já passei por isso, né? Em 2010 eu me formei em ciência da computação, por mais incrível que isso possa parecer, mas eu me formei e foi algo muito legal, a minha festa de formatura foi incrível, e eu lembro que acho que aquele mês de dezembro de 2010, eu fiquei, cara, o mês inteiro empolgado, parecia aquelas crianças realmente esperando o Natal, porque eu sabia que estava acabando um ciclo. Mas é muito, muito difícil quando a gente tem que adorar na situação adversa. E como adversa, eu vou citar aqui alguns exemplos, que é, por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama. E eu passei por isso, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Quando a gente, por exemplo, perde aquele emprego dos sonhos que você teve. Quando você, tem que vender aquele carro que você lutou tanto para conseguir. Ou quando você tem que, se desfazer de algo. Quando você tem que mudar a sua vida por alguma situação. Nesses momentos é muito difícil da gente adorar a Deus. E a gente precisa entender que nós somos feitos para adorar a Deus. E que nós precisamos adorá-lo em todo o tempo. Em todas as circunstâncias. A gente canta isso. Mas a gente às vezes não vive. Né? Todo mundo canta aquela música, perto quero estar. E lá no refrão a gente, te louvarei, não importam as circunstâncias.
Mas será que a gente faz isso de verdade? E eu estava pesquisando e meditando nesse contexto, e eu fiquei pensando muito sobre o que está escrito lá em João 16:33, que fala assim: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele deixa esse texto para os discípulos dele, né? Ele estava se despedindo, ele ia voltar para o céu, e os discípulos, eu acredito que estavam com muito medo, né? Então eles estavam passando por um tempo de adversidade. A adversidade não é simplesmente só os momentos muito difíceis da sua vida, quando você perde alguém querido, ou quando, como eu já citei, você perde seu emprego ou algo assim. Adversidades é quando você tem medo. Sabe aquela etapa, sabe aquela mudança que você vai ter que fazer? Sabe aquele finalzinho de faculdade que você vai saindo do status de estudante, vai começar o status de desempregado? É difícil, a gente tem medo, a gente trava, né? E é difícil a gente pensar nisso. E o mais importante que a gente tem que ter nesses tempos é como a gente vai reagir. Será que a gente tem tido uma vida realmente de adoração ao Senhor? E eu queria que você abrisse aí comigo, lá em Jó. A gente vai falar sobre a vida desse homem. Então a gente vai falar ali, vamos ler de Jó 1. Vamos ler alguns versículos ali do livro de Jó. Então, abra sua Bíblia aí em Jó capítulo 1. Amém. Vamos ler? Jó capítulo 1 diz o seguinte: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico do Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Versículo 7. O Senhor perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passando por ali ou por aqui. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nada de mal aconteça a ele e a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas em tudo o que faz, e no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeças de gado. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça como quiser tudo com Jó, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesse diálogo entre Satanás e Deus é que Deus, ele fala: cara, você já viu Jó? Né? E Jó era um homem muito rico, ele tinha lá suas riquezas materiais, mas Jó era um homem íntegro e reto. E essas são 2 características que eu acho super marcantes sobre a vida de Jó. E após essa conversa entre Deus e Satanás, Satanás então teve, digamos, autoridade dada por Deus para que ele pudesse tocar nos bens de Jó. Então ele primeiro toca lá nos bois e nas jumentas. Se você continuar lendo ali, você vai ver isso. Os bois e as jumentas são roubadas lá pelos sabeus, e os animais que estavam lá com os escravos são mortos. Não, perdão, os animais são roubados e os escravos deles são mortos. Enquanto, daí o que aconteceu? Um desses caras, um dos servos de Jó,
chegou correndo e falou: Jó, você não vai acreditar, cara. A gente foi atacado lá por um bando e os caras levaram os animais. Quando esse cara estava terminando de falar, chegou um segundo cara e falou o seguinte: Jó, suas ovelhas foram... uma chuva de raios aconteceu onde os pastores e as ovelhas estavam, e todas as ovelhas e os pastores morreram. Só sobrou eu e eu vim te contar isso. Quando esse mesmo cara estava terminando de falar, chegou o terceiro cara dizendo que os camelos deles foram roubados. E aí Jó, eu fico imaginando ele: cara, como assim? Eu tinha um monte de animal, eu tinha um monte de servo, eu tinha um monte de ovelha, um monte de pastor, e agora eu não tenho nada. E quando esse cara estava terminando de dar essa notícia para Jó, chega talvez a notícia mais devastadora de todas, né? Então, quando o terceiro estava falando, chegou o quarto com essa notícia e falou: Jó, seus filhos estavam reunidos fazendo um banquete, e veio um som e um vento do deserto, e fez com que essa casa que eles estavam desmoronasse. Todos eles morreram, e só eu sobrei para te contar. E eu fiquei imaginando, cara, você consegue pensar em tudo isso? Pega tudo que você tem hoje, né? Talvez a grande maioria aqui não tenha filhos, mas se você tem filhos, faz esse exercício. Pega tudo que você tem: seu carro, sua moto, sua bike, seu celular, tudo que você tem. Digamos que você estava em casa lá, dormindo, e entrou alguém e roubou tudo. Ficou só você. Daí, se você é pai, pensa nos seus filhos. Alguma coisa aconteceu e você perdeu seu filho. Eu acredito no meu coração que Jó, em nenhum momento, ele não ficou triste. Com certeza ele ficou triste. A notícia mais devastadora, eu acho que para um pai, é saber que o filho dele se foi. Eu vejo isso pela vida da minha avó. Eu perdi o meu pai no ano passado, e quem conhece ou viu alguma foto minha e do meu pai sabe que a gente é muito próximo, a gente é muito semelhante. E toda vez que a minha avó me vê, a minha avó chora, porque lembra, né? Então, eu imagino o Jó perdendo tudo isso. Cara, ele tinha 10 filhos. Em questão, sei lá, de minutos talvez, ou de algumas horas, Jó passou do homem mais rico para um homem comum, sem filhos. E daí o diabo, né, Satanás, volta lá, conversa novamente com o Senhor, e o Senhor fala: cara, você viu o Jó? Ele não me negou, ele não falou contra mim, ele não pecou. Por quê? A atitude que Jó teve naquele momento, após ele perder tudo e receber a última notícia da morte dos filhos, a Bíblia fala que ele se ajoelhou, que ele raspou a sua cabeça, que ele se prostrou e adorou. E assim como eu acredito que você já tenha tido esses momentos de altos e baixos, e eu não me lembro, sinceramente, de num desses momentos de baixo, eu pegar e, cara, ir lá em casa, me trancar no meu quarto, ajoelhar e começar a adorar a Deus. Por quê? Porque a nossa atitude muitas vezes é de: cara, eu estou muito triste, eu vou ficar aqui no meu canto quieto. E talvez essa não é a atitude que Deus espera de nós. Nós somos feitos para adorar o Senhor, então não importam as circunstâncias, a gente precisa fazer isso. Nós somos humanos, a gente passa por essas dificuldades, e eu tenho certeza que assim como Jó perdeu tudo e ficou muito triste, nós também, quando temos alguma perda similar a essa, a gente fica muito triste. E eu estava pensando, né, que como que tem que ser a nossa vida. Jó, daí, eu imagino que algum tempo se passou e ele começou a se levantar novamente, né? Não com riqueza, não com nada, mas eu acredito que o coração dele foi novamente se alegrando em saber aquilo que o Senhor era para ele. E depois desse tempo, Satanás volta lá e Deus novamente fala: cara, você viu o Jó, você tirou tudo que ele tinha, mas mesmo assim ele continua sendo um homem como eu falei que ele seria. E Satanás pede novamente: cara, então faz o seguinte, Deus, deixa eu descer lá e deixa eu tocar nele, porque se ele ficar doente, eu tenho certeza que ele vai te negar, eu tenho certeza que ele vai falar contra você. Isso acontece lá no livro de Jó, no capítulo 2, dos versículos de 3 a 7, você vai ver essa história. E agora Jó vai ser tocado pelo Satanás, e ele fica
muito doente, né? A ponto dele saírem algumas feridas no seu corpo e ele começar a se coçar com um caco de telha ou com, sei lá, alguma pedra, alguma coisa para coçar. Imagina a coceira que ele estava dando, que estava tendo naquele momento, as feridas, né? Então, eu imagino assim, só sobrou Jó e a esposa dele. E quando você casa com alguém, eu acho que você casa com essa pessoa porque ela é a sua ajudadora, né? É o que a Bíblia fala, a mulher é a ajudadora do homem. E daí vai a mulher de Jó, muito sábia, e fala, cara, quer saber, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Porque, cara, é tanta desgraça ou tanta coisa ruim aconteceu na sua vida, o que você vai ficar fazendo aqui na terra? Né? Então, do momento talvez que ele mais precisasse, a mulher dele dá um conselho desse para Jó. E Jó, mais uma vez, ele fica muito abatido, ele se prostra. Se você continuar lendo a história de Jó, você vai ver que os amigos deles vieram, eles tiveram alguns diálogos, os amigos começaram a falar, sabe aquela história de tipo, acontece alguma coisa ruim na sua vida, daí chega aquele teu amigo e fala, você está em pecado, cara, é isso, vai e se conserta. A gente precisa entender que em tudo há um propósito, talvez você tenha feito alguma coisa, eu acredito muito que as nossas atitudes geram reações, né? A gente que estuda aí, lá no ensino médio, estuda as leis da física, a gente sabe que tem a lei da ação e da reação. Então, não adianta você fazer algo errado, achando que o resultado daquilo vai ser bom. Não é sobre isso que nós estamos falando, tá? Mas a gente precisa entender que, em alguns determinados momentos, essas adversidades são coisas que o Senhor vai nos ensinar. São momentos que a gente vai passar. E é como você passa esses momentos que vai definir muito sobre a sua vida e sobre o seu caráter. E eu vejo isso muito em Jó. Jó era um homem de caráter e ele ficou... Os amigos dele lá, no final das contas, não ajudaram. E Deus levantou um outro cara para falar com Jó e dar algumas direções. E naquele momento Jó começou a novamente falar com o Senhor. E para resumir um pouco a história, lá no capítulo 41, acho que o último capítulo de Jó, é quando Jó é restituído. E é bem no finalzinho, se você observar ali, é 42. Na minha Bíblia está até assim, o título desse capítulo está como Última Resposta de Jó a Deus. Então é o último diálogo que Jó e Deus vão ter. Né? Depois os 3 amigos de Jó vão embora, ele ora pelos caras, e Jó recebe uma nova família. Então lá no capítulo 42, do 10 em diante, fala o seguinte, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Versículo 12, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Novamente Deus restituiu os filhos. E ali no versículo 16, para a gente encerrar, depois disso Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver seus netos e bisnetos, e morreu bem velho. E eu gosto muito da história de Jó. A Carol até citou sobre isso na pregação dela, que Jó é um exemplo de adoração, porque mesmo com tanta dificuldade, e eu acredito no meu coração que Jó, ele não adorava a Deus porque ele sabia que Deus ia dar de novo para ele. Ele adorava a Deus porque era o que ele sabia fazer, era o que ele era um adorador na sua essência. Então não importava as circunstâncias, não importava o que ele estava passando, ele ia adorar a Deus. Né? E a gente fica às vezes pensando, né, que, cara, mas como assim? E a adoração tem muito a ver com honra. Eu estava aqui um dia, acho que uns 2 domingos, quando o pastor Fábio pregou, e ele falou uma frase que me marcou, que ele fala assim: a verdadeira honra tem origem no coração. Então nós precisamos que as origens da honra, da adoração, fluam de dentro do nosso coração. Nós precisamos ter um coração assim. E a vontade de Deus é que a gente prossiga em meio à luta. Né? Eu tenho um cara
tipo, ele é um cantor, ele chama David Cerqueira. A galera que é um pouquinho mais velha aí lembra talvez de uma cantora que chamava Denise Cerqueira. Essa cantora morreu num acidente de trânsito, né? E esse cara, David Cerqueira, ele é o filho dessa cantora. E ele tem uma música incrível que fala assim: Deus, não mova essa montanha, me faça subir por ela. Eu só preciso da sua ajuda para eu chegar do outro lado. E muitas vezes a nossa oração é o contrário, né? A gente quer adorar a Deus e a gente quer, Deus, ó, eu estou com esse problema aqui, então acaba com esse problema para eu continuar prosseguindo. E não, o que Deus precisa que nós entendamos nesse momento é o seguinte: o problema ele não vai sair da tua frente, você vai ter que enfrentá-lo. Mas o Senhor, Ele nos deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudar nesses momentos. E a gente às vezes fala da Bíblia e conta essas histórias magníficas como a da vida de Jó, mas eu queria que a gente pensasse agora em alguns outros exemplos, né? A gente tem, por exemplo, Paulo e Silas, que estavam presos. Daí, o que acontece? Paulo e Silas estavam presos, eles estavam lá no fundo da cadeia lá, e eles começam a orar e a cantar. E daí vem um terremoto e abre todas as celas e todo mundo sai correndo. No final das contas você pode ler lá depois. E eles vão e ficam, né? Porque senão o carcereiro ia se matar, porque ele, cara, como assim? Fugiu todo mundo, os caras vão me matar, então eu prefiro me matar a ser morto por alguém, né? E daí Paulo e Silas conversam com ele, e ele entrega a sua vida para Jesus, enfim. A gente tem o exemplo de Daniel, e Daniel, por não acatar as ordens lá do rei, ele é lançado na cova, e cara, a gente sabe do livramento. Temos também José. A história de José também é incrível. José foi vendido pelos irmãos, você consegue imaginar isso? Os caras não gostavam dele. Imagina você ter um irmão e teu irmão, tua irmã não gostar de você, a ponto de vender você para uma galera que nunca viu na vida, com a intenção que, sei lá, você seja escravo, que você seja morto, né? E mesmo assim ele continuou lá. E por mais que, digamos, esses exemplos não sejam cantores, não sejam adoradores, porque hoje a adoração virou o estilo musical, então isso remete sempre a pessoas cantando, né? Essas pessoas têm histórias incríveis. E eu quero lembrar um pouquinho com vocês agora, no ano de 2016, quantos aqui ouviram falar da história do filho da cantora Eichla? O Mateus, ele teve meningite viral, ele ficou internado, em coma, o Brasil inteiro se levantou em oração pela vida dele. O Mateus foi recolhido, o Senhor recolheu a vida do Mateus, e a Eichla, ela ficou muito conhecida porque no meio do processo inteiro, você não via ela de cabeça baixa, você não via ela postando frases, sei lá, no Facebook lá, depressivas. Não, sempre ela estava confiante, sempre ela postava um trecho de uma música. Tem vídeos dela cantando com ele, deles adorando ao Senhor na adversidade, né? Nós temos diversos exemplos disso. E até eu peguei uma frase de uma entrevista dela que me marcou, que ela fala até com um semblante tranquilo. Ela fala: olha, meu filho foi para a UTI, e Deus poderia ter livrado ele na UTI, em casa, no hospital, em qualquer lugar que ele tivesse, mas Deus não livrou, então que a vontade dele seja feita. E é uma frase semelhante à que Jó falou, que ele fala: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa o que aconteceu, não importa. A Eichla passou por essa situação. E eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo no ano de 2017, que eu até brinquei com algumas pessoas, falei: vai lá que eu vou falar do ano mais difícil da minha vida. E realmente foi o ano mais difícil que eu já passei. Para aqueles que não sabem, meu pai era diabético. A diabetes levou ele a perder a visão. Meu pai era caminhoneiro, então ele parou de trabalhar. Depois que ele perdeu a visão, imagina um caminhoneiro que está, sei lá, eu ligava para meu pai de manhã, ele estava no Paraná, eu ligava à noite, ele estava em São Paulo. Então, dirigiu sei lá quantas horas. E imagina você nesse batidão, toda semana conhecendo um monte de lugar. Do nada você está acamado, internado num hospital e perde a sua visão. E meu pai perdeu a visão e
beleza, até então era só a visão, e a gente via que tinha alguma coisa errada, a perna dele ficava bem inchada, e a gente, cara, vamos levar o pai no médico, tem alguma coisa errada, não é só a visão, a diabetes está afetando alguma outra coisa. E a gente trouxe, na verdade, levamos ele em Ponta Porã, na clínica do rim, e ele foi diagnosticado com apenas o funcionamento de 2% dos rins. Então, meu pai não tinha mais os rins. E quando eu vim morar em Dourados em 2011, eu acho que uns 3 meses depois de eu me mudar, o meu pai começou o processo de hemodiálise. Então, você imagina, eu trabalhava em Amambai, eu estava recém-formado, trabalhava numa agência de publicidade lá, recebi uma proposta de trabalho, tudo muito rápido. Eu lembro que eu mandei o currículo na quinta, na sexta o pessoal do RH me ligou. Não, perdão, eu mandei na quarta, na quinta o pessoal me ligou, na sexta eu tive que vir para Dourados para a entrevista e na segunda eu recebi a proposta para vir embora. Eu falei, cara, eu preciso aí de uns 15 dias. A mulher, você tem 10 dias para começar a trabalhar. Então eu tive que mudar toda a minha vida no meio desse turbulhão de coisas que estava acontecendo e arrumar a casa, arrumar as coisas, né? Vim dividir o apartamento com um amigo meu e eu me mudei para cá e depois de 3 meses que eu estava aqui, o meu pai, daí a gente descobre esse lance da hemodiálise. Durante todos esses anos, lutando contra a depressão e lutando contra todas as outras complicações que são geradas pela diabetes, quem acompanha ou que tem algum caso aí na família de pessoa com diabetes sabe que não é fácil. A gente tem todo o lance de alimentação, você não pode comer uma série de alimentos. Só para ter uma ideia, meu pai não podia comer carambola. Carambola é uma fruta que ela ataca o sistema renal. Então, se você come carambola e você tem um problema renal, você vai ter uma parada do teu rim. Então, meu pai não podia de jeito nenhum comer carambola. Então, a gente sempre, quando ia sair, ia fazer alguma coisa, a gente queria fazer as viagens. Vamos em Foz do Iguaçu. A gente ficou durante anos tentando, só que a gente nunca conseguia, por exemplo, marcar a hemodiálise para ele lá. Então, muitas coisas foram sendo impedidas na nossa vida por conta disso. E as coisas foram evoluindo, e eu lembro do dia 3 de abril do ano passado. Era um domingo, eu vim para a igreja, eu não lembro se a gente já tinha oração de manhã, acho que ainda não. Mas eu lembro que eu cheguei perto das 8 da manhã aqui, a gente passou o som, e a gente ainda não tinha aquela reunião que rola lá em cima toda 20 minutos antes do culto. E faltava, eu acho que, 5 minutos para o culto começar, eu ia ministrar o louvor, e eu peguei uma água e quando eu voltei o meu celular começou a apitar. Eu tinha um Moto X na época, então você passava a mão em cima dele e mostrava ali as mensagens que estavam chegando, e era uma mensagem da minha irmã. Eu já estranhei porque domingo de manhã, nesse horário, ela nunca me mandava nada, e ela me mandou assim, eu só via as mensagens, ele mostrava uma linha por mensagem. Ela falou, Mar, o pai está mal, os bombeiros vieram buscar ele, a gente está no hospital regional de Amambai, e daqui a pouco eu te ligo. E eu lembro só de pegar, eu já estava aqui em cima, eu só peguei o celular, eu comecei a tremer, eu não conseguia digitar. Falei, Joyce, eu vou fazer o louvor, daqui meia hora eu te ligo. E eu lembro que eu fiz o louvor aquele dia e eu, tentando se concentrar na letra da música, tentando se concentrar nas notas e pensando em coisas que eu ia ter que ministrar à igreja e ainda pensando na situação do meu pai. E orando em espírito, Deus, coloca a tua mão lá, que não aconteça nada de grave. E eu lembro que eu terminei o louvor e eu desci rapidão, até o pessoal até estranhou, algumas pessoas, o que aconteceu? E eu fui lá fora e eu liguei para minha irmã e ela falou, olha, o pai teve um AVC, esse AVC, ele está em estado de semicoma, então ele estava entrando em coma, e a gente ainda não sabe se ele vai para Ponta Porã, se ele vai para Amambai. A gente já acionou os hospitais lá em vaga zero. E eu lembro que eu saí aqui da igreja, eu não esperei nem o culto acabar. Fui para casa e eu ficava no celular. Ficava de 2 em 2 minutos desbloqueando meu celular. Cara, e aí, como que vai? E quando foi por volta mais ou menos das 11h30, meio-dia, a Joyce me ligou e falou, a gente está levando o pai para Dourados. Então, meu pai chegou aqui em Dourados às mais ou menos umas 3h30 da tarde, daquele domingo.
E sabe aquelas coisas que você vê em filme e que você nunca imagina que vai acontecer com você? Aconteceu comigo. Então eu vi meu pai sendo levado para a UTI, e eu lembro que uma amiga minha, enfermeira, e ela falou: Marcel, você precisa estar preparado para ouvir o seguinte termo médico. Se eles falarem algo relacionado a protocolo de morte encefálica, quer dizer que o cérebro do seu pai provavelmente já parou e ele vai estar por aparelhos. E a gente foi domingo, na segunda de manhã, no domingo à noite, na verdade, eu consegui entrar na UTI, conversar com o médico, e o médico me deu todo o diagnóstico do meu pai. Falou que ele teve um sangramento no córtex cerebral, então é nessa parte de baixo da cabeça, onde ficam todas as funções do nosso corpo. Então todos os comandos, eles são gerados pelo cérebro, e através do córtex cerebral eles são enviados para as partes do corpo. Então, precisa agora puxar o ar, então o pulmão recebe esse comando do córtex cerebral. Então eles entubaram meu pai começou a respirar por aparelhos, se alimentar por sonda, não tinha nenhuma função, não tinha dilatação de pupila, não tinha prognóstico nenhum. O médico me disse que existem 5 níveis de AVC, né? O 5º é morte, a pessoa tem o AVC e já tem a morte na hora. E o 4º, ele tem 97% de chance de morte e 3% de chance de reversão. Desses 3% de chance de reversão, 90% dos casos, as pessoas ficam em estado vegetativo. Então eu saí daquela sala, era uma salinha no fundo do hospital, eu saí arrasado, eu não deixei minha mãe entrar, e eu comecei a falar: Deus, e agora o que a gente faz? E sempre me vinha na cabeça a história de Jó. E eu orava e falava: Deus, está nas suas mãos, que a sua vontade se cumpra. Na quarta-feira, às 7h40 da manhã, eu recebi uma ligação falando para eu ir direto para o hospital, então eu já sabia que meu pai tinha falecido. E naquele momento, você perde o chão. Eu acredito que poucos aqui tenham perdido pai, mãe, mas eu acredito que o sentimento que a gente tem é o mesmo. E você vê, parece que tudo acabar assim na tua frente, você não sabe o que fazer. E eu lembro que eu fui para casa e dei a notícia para minha mãe. A minha mãe, ela me abraçou, chorou muito. E ela terminou de chorar assim, se controlou um pouquinho, e ela, ainda abraçada, começou a orar e a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Porque, para aqueles que não sabem, se você tem um paciente em processo esse processo da morte cerebral, são feitos alguns exames, e esses exames, se eles derem negativo, né, eles são avaliados por 2 médicos diferentes, então são 3 baterias de exames, e o meu pai passaria pela 3ª bateria de exames naquela 4ª. E se os 3 exames tivessem dado negativo, nós da família teríamos que decidir em desligar os aparelhos. E eu entrei com a minha mãe na terça-feira, na UTI, minha mãe começou a orar com meu pai, e ela pediu para o Senhor, falou: Senhor, eu não quero ser uma assassina, eu não quero ter que decidir sobre a vida ou não, é o Senhor que dá a vida e é o Senhor que tira. Então, se for da sua vontade, que o Senhor recolha o Jorge, mas que os teus anjos venham aqui e desliguem esses aparelhos. Então, quando a gente recebeu a notícia que a gente sabia que ele tinha parado, ela começou a agradecer. E ela agradeceu porque o Senhor não permitiu que nós tivéssemos que passar por essa difícil decisão, né, de continuar mantendo ele por aparelhos e a gente ficar naquela situação de ir ver e aí, não aconteceu nada, tá ok, amanhã eu volto. Ou da gente realmente decidir em desligar os aparelhos. E beleza, aconteceu tudo isso, e é um processo, o luto, você precisa entender o que está acontecendo, né? Infelizmente a gente mora num país que é muito burocrático, então até aquela papelada de liberação de corpo, pegar a certidão de óbito, tudo é muito complexo, e você está totalmente abalado. Meu pai faleceu aqui, a gente tinha que trasladar o corpo para Mumbai, então foi bem difícil. E mais ou menos umas 3 semanas depois, a minha mãe, ela
ela pegou e falou assim, eu quero sair, eu quero ver e conhecer coisas novas, então eu não vou para casa dos meus parentes lá no Paraná, mas eu quero ir para Foz do Iguaçu, vamos. E eu peguei uma folga lá na minha empresa, falamos com a minha irmã e, cara, vamos para Foz do Iguaçu. Naquela tentativa de reanimar minha mãe, sabe, tipo, tirar ela um pouco daquele convívio. E beleza, a gente teve uma viagem legal, a gente foi, e por mais que a gente estava feliz de estar lá em Foz, conhecendo Foz, sempre vinha a lembrança e sempre vinha aquela frase, olha, queria que teu pai estivesse aqui, ele ia adorar ver isso aqui. Então, foi muito difícil, foi muito bom, mas foi um momento bem delicado para a gente. E eu voltei para Dourados, trabalhei, e exatamente um mês após o falecimento do meu pai, os caras ligaram da minha empresa, a empresa que eu trabalhava, eu era terceiro nessa empresa, e eles falaram, olha, eles tomaram uma decisão aí, eles vão recontratar o Fábio, que era o cara que trabalhava junto comigo nessa empresa, então você precisa recolher tudo que você tem aí, pega tudo que é teu pessoal, tudo que é o nosso da empresa, o notebook do Fábio, tudo que for nosso, e vai trabalhar lá na Bung Alimentos. E a Bung Alimentos é uma unidade que era muito estranha para mim, eu trabalhava há 6 anos ali, então eu já era habituado com todo mundo, ali era um outro tipo de negócio, era um outro tipo de atividade, e aquilo para mim foi quase que uma demissão. Eu falei, cara, daí eu entrei na sala, né, eu saí para fora para atender o telefone, daí o Fábio viu que eu estava bem abatido, falou, cara, o que foi? Eu falei, cara, fui transferido lá para Bal. Daí ele abaixou a cabeça, balançou a cabeça, cara, não acredito. Deu, cara, aconteceu, então vou pegar minhas coisas e vou embora. E eu lembro que eu recolhi as coisas e fui embora, e eu saí, eu fiz tem uma rotatória em frente à usina ali, que é indo para Ponta Porã, e eu encostei o carro e eu comecei a chorar. Falei, Deus, por que exatamente no dia do aniversário da morte do meu pai? Por que um mês depois? Por que não foi, sei lá, segunda? Porque no mesmo dia. E aquela semana passou, eu fui trabalhar, eu trabalhei uma semana naquela unidade, e como a empresa não tinha mandado toda a documentação, o João trabalha em empresa grande, sabe como que é, tem os processos de integração, e eu não pude trabalhar mais naquela empresa. Então, uma semana depois de eu ter sido tirado da unidade que eu trabalhava há 6 anos, eles falaram, você não pode mais entrar aqui, então eu não sei o que você vai fazer. A menina chegou para mim e falou. E eu perguntei para o Daniel, que era um outro cara que trabalhava comigo. Falei, Daniel, e aí? Ele, eu vou conversar com o Igor, mas trabalha de casa, fica remoto na sua casa. Beleza. Exatas 3 semanas depois, dia 5 de junho, eu sou mandado embora. Então, completando 2 meses do falecimento do meu pai, né, eu já tinha perdido, digamos, a minha estrutura familiar ali, agora eu passo a perder a minha estrutura financeira. E eu falei, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu lembro que eu fui na casa do pastor, até ele tá rindo aqui, porque no meio do caminho tinha uma pichação, e eu parei assim, eu falei, cara, eu olhei para o lado, eu estava triste, daí estava escrito assim no muro, o que você fez com os seus sonhos? Deu, cara, eu não sei o que eu fiz com os meus sonhos. Daí eu cheguei lá, a gente conversou um pouco, e eu lembro que eu fiquei bastante mal, né, as coisas foram acontecendo, e todo aquele processo, e quando você mora sozinho, eu já morava sozinho nesse tempo, não dividia mais a casa, e as contas não param de chegar, né, a Energisa não está preocupada se você está trabalhando ou não, o cara vai lá, vai medir a tua luz e vai te entregar a conta. E eu lembro que eu recebi o meu acerto, recebi toda a parte de rescisão. Tudo isso foi muito enrolado, porque a empresa era de São Paulo, então a gente sempre tinha muita dificuldade para tratar sobre esses assuntos. E só depois de 5 meses que eu estava desempregado que eu consegui arrumar um emprego. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Sem querer se vangloriar disso, tá, galera? Eu não quero isso. Mas eu fiquei durante um tempo sem ministrar. Acho que eu cheguei pro pastor. O Alisson, naquela época, era o nosso líder do louvor. E eu falei para ele, mano, não tenho psicológico para ministrar. Eu não consigo chegar lá na frente da igreja e falar, cara, vamos celebrar o Senhor. Não consigo.
Então eu preciso de um tempo, eu preciso colocar meus pensamentos em dia, ficar em paz, e aí quando eu estiver em paz eu volto a fazer isso. E eu parei durante esse tempo e o Senhor começou a falar comigo e a tratar, e as coisas foram ficando mais leves, foram ficando mais tranquilas. E eu voltei depois daquele tempo, e eu acredito que hoje tudo isso que eu estou vivendo, né, eu consigo ver uma mudança muito drástica, por exemplo, da minha forma de ministrar, e da forma com que eu tenho realmente adorado, da forma com que eu tenho vivido esse tempo. E o Senhor, Ele começou a realmente restaurar esses sonhos e me trazer novas coisas em mente, né? Eu estar hoje pregando essa palavra para vocês já é um sinal dessa mudança. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, Deus, beleza, eu vou falar sobre adversidades, tenho essa história, mas e aí, o que eu preciso entender? E eu preciso entender nesse tempo que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são maiores que os nossos. A palavra dele nos garante isso. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejares. E eu falei, Deus, eu quero realmente, nesse tempo, ter essa atitude de adoração. E eu lembro que um dia eu estava, acho que conversando com o Alisson, eu falei, cara, eu sou o tipo de cara que poderia ter largado tudo e as pessoas iam entender. Eu perdi meu pai, eu perdi o meu emprego, eu perdi tudo que eu tinha praticamente, né? Tô vivendo aí sem saber o que eu vou fazer amanhã, e mesmo assim eu não abandonei os caminhos. E o Alisson falou um negócio que eu achei legal, que ele falou assim, cara, você não largou porque você foi ensinado que esse é o caminho. E quando a gente cresce numa igreja, não é que isso se torne mais fácil, mas você consegue entender que há algo maior, há um propósito em todas as coisas. E o Senhor recolheu o meu pai, foi um propósito, porque durante todos esses anos eu orei por cura, e o meu pai foi curado. Não foi curado da maneira que nós gostaríamos, foi curado da maneira que Deus gostaria. E nesse tempo a gente precisa entender que os planos que o Senhor tem para a gente são maiores que os nossos. E só para a gente terminar, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí novamente lá em Romanos. Então anda um pouquinho aí. Lá no livro de Romanos, vamos ler no capítulo 8, do versículo 26 ao 28. E esses versículos me ajudaram muito, eu gosto muito de Romanos. Se você ainda não leu Romanos, eu te aconselho a fazer isso. Pega aí, tira uma semana, lê Romanos, lê um capítulo por dia, medita nele que você vai ver. É paulada, mas é um livro que é muito edificante. Então lá no versículo 26 do capítulo 8 diz o seguinte: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E você não é obra do acaso, você faz parte do plano de Deus, então essa palavra se aplica a você. Mesmo que você esteja passando hoje por uma situação talvez até mais difícil que a minha, Deus tem um propósito para todas as coisas e Ele já te deu a ferramenta para você vencer todas elas. E é o Espírito Santo que já habita dentro de você. Anda mais um pouquinho na sua Bíblia aí, vamos ali para Romanos 15, para a gente encerrar. E no capítulo 15, eu queria que você lesse comigo o versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte, ó: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. E eu creio muito que Deus, Ele nos enche de alegria e de paz, mesmo nesses momentos de adversidade. Nós devemos nesse tempo entender que as adversidades elas não servem para nos parar. E só para a gente terminar realmente, eu coloquei uma frase aqui,
que as adversidades ou elas nos ensinam ou elas nos param. O que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Você vai parar diante das adversidades, das dificuldades que você está enfrentando, ou isso vai te motivar a realmente prosseguir? Se você entendeu isso, eu queria que você